Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é aparentemente trágico, sobretudo para todos nós que nos consideramos pessoas de esquerda. O tema de hoje é: Bolsonaro já ganhou. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe e, acima de tudo, comente, deixe o seu comentário. O seu comentário fixo é assaz importante para que o nosso canal cresça e apareça nas plataformas do YouTube. É muito importante isso acontecer, porque o nosso canal, e eu chamo vocês a ele, porque ele tem dois objetivos principais. Convidar a classe dos professores para que nós possamos participar do debate público. Professores, venham para o debate público. Não vamos terceirizar a nossa participação. Às vezes percebo professores investindo, por exemplo, em um candidato A, candidato B. Por exemplo, estávamos, e não sem razão, investindo na possibilidade de Marcelo Freixo vencer no Rio de Janeiro, porque entendíamos que as ocupações do PSOL com a educação e, sobretudo, com a pauta igualitária da educação, entendíamos que era mais importante. Mas ele acabou não vencendo, e muitos professores, porque muitos de nós somos de esquerda, sobretudo das ciências humanas, muitos investiam e pretendem que Lula vença. Mas, muitas das vezes, nós professores, e eu penso que na maioria das vezes, nós terceirizamos essa participação e realizamos, através dessas expectativas, uma democracia representativa, ou seja, buscamos representantes que falem por nós. Mas nós, professores, não nos organizamos, porque a sociedade, os trabalhadores foram dispersos do chão das fábricas, onde eles se reuniam e pautavam os movimentos trabalhistas na sociedade, e o professor ia a reboque. Porém, quando as fábricas se robotizaram e os trabalhadores foram dispersos, os trabalhadores ficaram sem aquela mesma infraestrutura para se reunir em pautas revolucionárias, não necessariamente apenas revolucionárias, mas em pautas importantes para a classe trabalhadora. Mas nós, professores, continuamos juntos e podemos e temos as chances, todas as chances, de realizarmos no chão da escola aquilo que o trabalhador fazia. E isso é democrático. Nós nos organizarmos como classe trabalhadora, docente, pedagógica, é amplamente democrático. As pessoas querem demonizar como se a escola tivesse que ser sem partido, então o professor não pode se reunir. Não, isso é direito de expressão, a livre manifestação. Então é importante que façamos anualmente encontros de professores para que nós possamos colocar as nossas ideias, para que, novamente, nós possamos, em termos pedagógicos, tornar o fluxo de manifestações trabalhistas possível, porque isso é importante, isso é pedagógico, isso é educativo, porque isso é democracia participativa e está totalmente ligado. Por isso é que em sociologia ensinamos sobre movimentos sociais. Por que não podemos nos movimentar? E esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário, o nós e eles fácil nas redes sociais. Não que
o pensamento binário é uma crítica que eu faço, não à polarização como muita gente faz, mas a polarização mórbida, a polarização de poucos movimentos. Por exemplo, na eleição de 89, houve uma polarização entre Lula e Collor, porém muitos outros também estavam no debate. Covas, e eram fortes, Mário Covas, Leonel Brizola, Ulisses Guimarães, ou seja, vozes fortes que estavam ali no diálogo. Então, o que eu proponho é que nós tenhamos cada vez mais polarização. Porém, quando a gente fica apenas no pensamento binário, é como se nós estivéssemos copiando o sistema binário que é a infraestrutura da era digital. Não, nós precisamos criar mais núcleos de polarização, né? Tudo bem que isso acontece no mundo todo e talvez seja uma tendência, mas eu acho que nós podemos inovar até nisso. Podemos fomentar mais polarização. Eu não sou contra a polarização. Eu quero é mais polarização. Por isso que eu concordo com o professor Paulo Giraldelli também. A esquerda não tem que ficar se petetizando sempre. A esquerda pode sim, inclusive, discordar entre ela. É nesse sentido. É que nós possamos criar pautas de polarização as mais diversas possíveis, inclusive dentro da esquerda. Então, eu não sou contra a polarização, como muita gente acha que nós temos todos que ir para o centro. Eu sou contra a favor de todas as polarizações possíveis. Da direita, da esquerda, de cima, de baixo, do centro, etc. e etc. Então vamos ao tema de hoje. Bolsonaro já ganhou. Já ganhou em que sentido? Nós temos um hábito, e esse hábito ele é muito moderno também, de considerar sempre a vitória do ponto de vista aparente, ou seja, a vitória do gol aos 45 minutos, a vitória do time que levanta a taça de campeão, ou seja, toda essa performance explícita da vitória, nós temos muito apreço por ela. Então nós consideramos, e o próprio esporte é um exemplo disso. Dois times chegam a uma final. O vitorioso é o vitorioso, levanta a taça, cheio de glória, e o segundo vira pó. Aliás, o segundo se torna, às vezes, o pior de todos os perdedores. E há uma gozação enorme em cima do vice. E todos aqueles que ficaram atrás do vice também debocham do vice, porque o glamour em torno do campeão é tão grande que o segundo se torna o mais derrotado de todos os derrotados. Uma vez, mesmo ele tendo ficado na frente de todos os outros que ficaram atrás, do terceiro para trás. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que, muito embora nós tenhamos essa percepção equivocada, ou pelo menos politicamente equivocada, do que é uma vitória e do que é uma derrota, sobretudo do que é uma derrota, e sobretudo do que é uma vitória também, é que nós temos também, por exemplo, vou fazer uma comparação aqui. Se nós pegarmos exemplo das civilizações do passado, por exemplo, Deus fez uma promessa para Abraão, segundo está escrito lá no texto das Escrituras. E aquela promessa, quando foi feita, Abraão sequer ficaria vivo, estaria vivo no cumprimento de tais promessas. O que é isso? As coisas, elas são realizadas a curto, a médio e a longo prazo, e eram consideradas vitoriosas
E uma pessoa, ou um vulto, ou um patriarca, ele era considerado vitorioso no seu projeto, mesmo se esse projeto fosse feito a médio e longo prazo. Mesmo se no cumprimento desse projeto ele não visse esse tal cumprimento. Mas o fato dele participar de uma promessa que viria a ser realizada no futuro, isso já era considerado uma vitória. Bolsonaro, ele conseguiu, no Brasil, colocar questões, espectros de direita que haviam sido extirpados das nossas representações políticas. Porque até do pós-guerra até a década de 70, havia todo um glamour em ser de esquerda. Havia todo um glamour em se dizer comunista. O mundo, do ponto de vista ético, se voltava para os espectros de esquerda e era muito mais charmoso, era muito mais evidente, era muito mais glamouroso ser de esquerda que ser de direita. Com a implementação do neoliberalismo da década de 70 para frente, sobretudo, houve por parte das pessoas um retorno para os espectros de esquerda. Então, da mesma maneira como tínhamos até a década de 70, até o neoliberalismo, do pós-guerra ao neoliberalismo, uma tendência glamourosa da esquerda para a extrema esquerda, agora, do neoliberalismo para cá, temos uma tendência mundial de estarmos mais na direita para a centro-direita. Por isso que tem aparecido vários líderes no mundo voltados para o anarcocapitalismo. O fascismo venceu nas eleições italianas e vai indicar o primeiro-ministro do país. Putin representa, de uma certa forma, uma direita anarcocapitalista. Donald Trump representou isso e é fortíssimo nos Estados Unidos. E no Brasil, Bolsonaro emplacou de vez esse espectro da extrema-direita no Brasil. E esse espectro de extrema-direita no Brasil ficou durante anos estigmatizado, principalmente depois da ditadura militar. Então, mesmo que Bolsonaro não vencesse as eleições, não vence, eu espero que não vença, ele mapeou o Brasil inteiro. Mapeou a Câmara, mapeou o Senado e mapeou vários poderes executivos de vários governadores, esse espectro de direita para a extrema direita. Ou seja, Bolsonaro venceu. Bolsonaro já é um vencedor. Digo isso com um peso enorme no coração. Mas aqui há honestidade intelectual. Aqui não tem bolsomínio e nem petista fanático. Eu procuro falar daquilo que eu vejo que está acontecendo e procuro ser o mais honesto possível. Mesmo se Bolsonaro não se eleger, Bolsonaro é um vitorioso. E eu não estou falando de vitória imediatista, no sentido dele ganhar a eleição, e se ele não ganhar, e se Lula ganhar, é porque ele é um derrotado. Não. Ele marcou e está marcando a história do Brasil com um espectro de direita e de extrema direita que nós tínhamos extirpado.
que nós tínhamos estigmatizado, sobretudo depois da ditadura militar. Muitos participaram desse movimento. O Olavo de Carvalho participou muito desse movimento. Temos muitos representantes desse movimento fomentando essa ideia, como Luiz Felipe Pondé, mesmo disfarçando, ele é um bolsonarista, né? E outra coisa, mesmo se Bolsonaro não vencer no segundo turno, o Bolsonaro pode perder, mas o bolsonarismo não vai perder. E Bolsonaro continuará sendo uma liderança e o bolsonarismo continuará permeando a nossa política. Ou seja, nós de esquerda vamos ter muito mais trabalho, principalmente com a configuração agora da Câmara, que está muito mais bolsonarista que antes, com o Senado, que está muito mais bolsonarista que antes, e os executivos estaduais, que está muito mais bolsonarista que antes, seja elegendo pessoas do PL, seja elegendo aliados de Bolsonaro. Então, sejamos realistas. Sejamos realistas. Bolsonaro é um vencedor. Bolsonaro venceu. Lula é um vencedor? Sim, mas o Lula vencedor nós já conhecíamos. O Lula é um vencedor na política. O PT é um partido radicado no Brasil. Aliás, o único partido por excelência no Brasil é o PT. Vários partidos, por exemplo, PE, vários partidos até já mudaram de nome. É impossível um dia o PT mudar de nome. PT é uma marca partidária, é a maior marca partidária do Brasil. Então, o Lula vitorioso, nós já conhecíamos. O Bolsonaro vitorioso e historicamente vitorioso, nós estamos conhecendo agora, nessa eleição. Então, o Bolsonaro chegar com Lula coladinho como ele está chegando, mostra que ele não precisa levantar a taça de campeão para ser vitorioso. Eu estou dizendo isso com toda a minha sinceridade, procurando ser o mais honesto possível, principalmente com a gente de esquerda, porque se eu fosse político, eu não estaria falando isso. Mas eu não sou político, eu sou um professor e sou um pensador. Se eu fosse um político, eu não estaria falando isso, porque não interessa. Se eu fosse um candidato de esquerda, se eu estivesse no lugar do Lula, eu não estaria falando isso. Mas como pensador, como professor, eu sou obrigado a dizer, obrigado a falar, para alertar a esquerda, para alertar nós de esquerda sobre tudo aquilo que nos espera. Voltando ao exemplo, nas tradições passadas, uma pessoa era vitoriosa diante de uma missão se ela vislumbrasse historicamente os resultados positivos da sua missão na Terra. Bolsonaro, nessa eleição sobretudo, marcou e está marcando um lugar importantíssimo na política. Infelizmente, porque eu não queria. Eu não queria isso. Não queria isso porque o bolsonarismo ele é muito propenso ao ódio. Muito propenso ao ódio. E o que está mais me preocupando não é nem o bolsonarismo ser muito propenso ao ódio. É que na sociedade de hoje, digital, que vive muito mais dos símbolos que aparecem a nós na era digital que da realidade como ela é, todas as coisas que fazem parte disso que nós chamamos de realidade,
correm o risco de virar símbolo. A dor do outro vira um símbolo. Vira um símbolo que você pode digitar e dizer que doeu. Mas você pode também deletar e dizer que não doeu. Então, mais de 600 mil pessoas morreram também por imperícia do governo Bolsonaro. E exatamente o Pazuello, que participou dessas imperícias, que levaram várias pessoas à morte, venceu com uma votação muito expressiva. Temos problemas na Amazônia. E o Salles, que foi ministro do Meio Ambiente, chegou a ser condenado por crime ambiental. E o Salles também venceu. A Damares, aquela topeira que viu Jesus na goiabeira, e quando foram tratadas as questões, me falaram, né? Isso eu não cheguei a ouvir, mas me falaram que em uma oportunidade, ela, na hora de discutir a respeito dos problemas do estupro numa determinada região do Brasil, ela falou que tinha que fazer fábricas de calcinha ali para as meninas usando calcinha se protegeriam do estupro. Ou seja, o estuprador não sabe tirar a calcinha para estuprar. E ela ganhou. Vendo Jesus na goiabeira e tudo. Então, o que essas coisas me inquietam é porque aqueles princípios de solidariedade, o Gabeira falou isso e eu estou pensando aqui, talvez aqueles princípios de solidariedade, de amor, talvez não estejam ocorrendo mais, e se estão ocorrendo de uma maneira totalmente diferente, com outras representações, porque até os conceitos de honestidade foram mudados. Hoje eu estava conversando com um aluno, e aí um falou ele falou que o Lula já foi presidiário. Aí um outro falou assim, mas o Bolsonaro também já foi preso porque ele tentou matar. Ah, mas ele não roubou. E não é só ele que está falando isso. Eu já ouvi outras pessoas. Ah, mas ele não roubou. Você tentou matar, mas não roubou. Ah, roubou, mas não era presidente ainda. Então não... Ou seja, as pessoas estão agora, nesse exato momento, relativizando uma tentativa de assassinato para dizer que roubar é mais atroz do que matar. Ou seja, que tipo de informação, que tipo de formação nós estamos tendo para que as pessoas cheguem a essa conclusão? Ou seja, nós estamos diante de novas perspectivas éticas e morais. Ou seja, tudo parece que virou símbolo. O que é ético? Ético é roubar. Roubar é o principal problema ético da humanidade. Por quê? Porque o bolsonarismo, para dizer que o PT roubou, está colocando que o principal problema ético da humanidade é roubar. Se você matar, depende da missão. Você matou quem? Porque está cheio de gente nas redes sociais dizendo: não, petista tem que matar. Parece coisa de somenos importância, mas é muito sério porque isso está sendo praticado, isso está sendo repetido, e o bolsonarismo, na sua marca, está deixando isso plasmado na mente das pessoas. E é um dos frutos da vitória de Bolsonaro. Por isso é que mesmo se Bolsonaro não levar as eleições e não se tornar presidente, as marcas da sua vitória histórica já estão dadas. Então estou colocando isso para que a gente de esquerda fique bastante preocupado com o que está acontecendo. Porque se a gente não ficar bastante preocupado com o que está acontecendo, a gente pode correr o risco de minimizar o que está ocorrendo. O que está ocorrendo é seríssimo. E eu, como pessoa de esquerda, estou dizendo enfaticamente: Bolsonaro
venceu essas eleições. A vitória de o fato de Lula ser vitorioso, isso nós já sabíamos. Agora, além de termos um Lula vitorioso historicamente, que marcou aspectos importantes na política brasileira, temos um Bolsonaro historicamente vitorioso. Ok, galera? Vocês são do coração.